Olá a todos, meu nome é Gabriel Calas e eu vou ministrar para vocês hoje o nosso curso de Day Trade ênfase prática. Esse curso faz parte do nosso módulo avançado de treinamentos e vai buscar ter um foco prático na realização de operações dentro do prazo intradiário, que são as operações que são iniciadas e encerradas dentro do mesmo dia. O curso vai ser ramificado em dois modos operacionais principais, que são dois sistemas estratégicos individuais, que são as operações de teste de suporte e as operações de congestão e rompimento. Então são duas estratégias principais que vão ser acompanhadas, ensinadas passo a passo e que vão estar permeadas por diversos exemplos práticos das operações que nós recomendamos para os nossos clientes através do nosso serviço de consultoria. Então, como eu falei, o curso vai ter um enfoque prático. Nós vamos fazer uma abordagem do processo de tomada de decisão acompanhado passo a passo e eu espero que a gente consiga dessa forma passar para vocês de uma forma didática e objetiva como realizar operações nesse prazo operacional com um nível de assertividade muito satisfatório. As operações de day trade são operações muito interessantes, elas nos dão uma maleabilidade em questão de alavancagem, que é muito interessante, já que a gente não tem a liquidação física, né? Trata-se só de uma liquidação financeira que é feita, então normalmente as corretoras oferecem um poder de alavancagem maior nesse tipo de operação, que tem que ser utilizado com cuidado, mas que é mais uma arma para que a gente venha no longo prazo atingir os nossos objetivos no mercado de ações. As operações de day trade são um modo operacional extremamente rentável, que permite ao investidor, ao trader que está no mercado, alavancar seus resultados de forma muito interessante, mas é um tipo de sistema que exige uma precisão muito maior, uma objetividade e agilidade maior para lidar com o mercado e uma sensibilidade e experiência também maior para que vocês possam saber lidar não com um cenário que você possa ver ilustrado num livro de curso, mas sim com situações reais de mercado. Então, com esse objetivo, nós vamos ter um enfoque em conceitos muito bem consolidados e, a partir daí, vamos forçar bastante em exemplos práticos, para que vocês possam não só entender o que está por trás e o conceito da formação daquela operação, mas também que ganhem experiência, contato e sensibilidade com situações reais de mercado, para que vocês possam estar preparados para enfrentar o mercado de ações nesse prazo operacional. Importante ressaltar, antes da gente começar a entrar já nos conceitos, que o que a gente vai trabalhar aqui não é uma forma de previsão, ou de mágica, ou de fórmula do dinheiro. O que nós vamos fazer é aprender, através de sistemas estratégicos, a nos alinhar ao cenário de maior probabilidade, a reagir ao que parece ser um cenário de maior probabilidade e dessa maneira estar do lado da estatística e conseguir ganhar mais do que perder e quando ganhar mais do que quando a gente perder. Então a ideia é não prever o que vai acontecer no mercado, ter uma bola de cristal do que vai acontecer, mas sim, através do que se passou até aquele momento, a gente reagir e se alinhar ao que se parece ser o cenário de maior probabilidade. Então tudo que a gente vai ver tem a ver com reação e não com previsão. O que nós vamos fazer é identificar o cenário de maior probabilidade, nos alinhar a ele e, mais importante do que isso, é estar preparado para caso o cenário de adversidade aconteça, ou seja, caso aquele cenário de maior probabilidade não venha a se concretizar, a gente esteja preparado para proteger o nosso capital, gerar liquidez e entrar na próxima oportunidade. Bom, as ferramentas que vão ser necessárias para a gente conseguir evoluir nesse curso e ter uma base sólida para que a gente continue caminhando são algumas ferramentas simples que a gente aborda nos nossos cursos básicos, que vão ser levantados de novo de forma mais simples durante o curso, mas que seria interessante que vocês já tivessem essa base por se tratar de um curso de módulo avançado e que pressupõe que vocês já tenham passado pelo processo de aprendizado básico. Então seriam as ferramentas mais importantes: suportes e resistências, as médias móveis, candles, índice de força relativa, bandas de Bollinger, congestões e volumes.
De qualquer forma, eu vou levantar de novo essas questões, vamos abordar essas ferramentas, mas não vamos entrar em conceitos demais dessas ferramentas, partindo do pressuposto de que vocês já dominem ou já tenham conhecimento razoável sobre essas ferramentas. Conforme eu comentei no começo, nós vamos ter dois sistemas estratégicos principais nos quais nós vamos aprofundar durante esse curso, que vão nos dar subsídio para tomar as decisões durante o dia e nos alinhar ao cenário de maior probabilidade. O primeiro sistema estratégico é o de teste de suportes ou resistências, tá? Que vão ser sistemas no qual nós vamos tentar operar a partir da aproximação do mercado de uma zona compradora ou uma zona vendedora. Já o segundo módulo de sistema estratégico vai ser o rompimento de congestões. Vai ser um sistema estratégico no qual nós vamos aguardar a ocorrência de uma congestão e, a partir daí, no momento do rompimento dessa congestão, realizar uma operação alinhada ao que parece ser o cenário de maior probabilidade. Nós vamos evoluir durante o curso o processo de tomada de decisão de cada sistema separadamente, tá? Então, a partir do momento que a gente estiver dominando o sistema de teste, suporte e resistência e todo o seu processo decisório, a gente vai para a parte de rompimento de congestões, onde nós vamos abordar esse outro sistema. Ao fim de cada etapa, nós vamos repassar o que já foi visto para que a gente possa evoluir com passos sólidos e para que vocês possam, ao longo do curso, não só adquirir os conceitos que vão ser necessários, mas que vocês adquiram uma base sólida de conhecimento de situações práticas e saibam reagir a esses cenários reais de mercado que vocês vão enfrentar na vida real. Então, vamos começar o curso abordando o sistema estratégico de operações com suportes e resistências. O processo de tomada de decisão vai ser dividido em 3 conceitos principais. O primeiro passo é identificar suportes e resistências bem consolidados. Nós vamos procurar estruturas de predominância compradora e vendedora que sejam de grande significado para o mercado e que tenham maior probabilidade de conseguir reverter a movimentação prévia. Então, o nosso primeiro passo vai ser identificar suportes e resistências bem consolidados e que nos deem subsídio para passar para as próximas etapas. O segundo passo é observar o teste desses patamares com sinais de reversão. Então, identifiquei o suporte ou a resistência, eu aguardo o mercado aproximar dessa região e dar uma sinalização de reversão daquela movimentação prévia. E por último, a partir do momento que eu observo a convergência entre os fatores que a gente comentou, nós estabelecemos o plano estratégico, definimos o nosso ponto de stop e objetivo e montamos a operação. O primeiro passo para iniciar nosso processo de tomada de decisão dentro do sistema estratégico de operação através dos suportes e resistência vai ser identificar a consistência desses patamares que vão ser testados. As formas de identificar a consistência, quantificar a consistência de um suporte ou resistência, se dá por 2 fatores principais. Primeiro, as estruturas formadoras e segundo, o número de testes. Tá? Pessoal, só para dar uma relembrada rápida no conceito do que vão ser esses suportes e resistências, a gente pode fazer uma analogia comparando o mercado de ações, o preço das ações como resultado de uma grande guerra entre compradores e vendedores. Nessa guerra, a gente tem trincheiras, onde a gente tem grande presença de compradores, onde a gente teria uma trincheira compradora que representaria o suporte, ou trincheiras vendedoras, onde a gente tem muitas pessoas dispostas a vender o papel, onde acaba sendo um patamar onde essa concentração acarreta uma pressão vendedora maior. Né? E quando a gente lembra que o preço de uma ação é o equilíbrio entre a interação dessas forças, é de imaginar que o mercado, quando está subindo e atinge uma trincheira vendedora, ou seja, um patamar onde a gente tem muitos soldados do exército vendedor dispostos a entrar na briga, o mercado freie ou reverta a movimentação prévia de alta. E o mesmo a gente esperaria do mercado quando está caindo e testa uma zona compradora importante ou um suporte bem consolidado, que representaria uma trincheira de predominância compradora e seria onde os soldados do exército comprador entrariam na briga dispostos a reverter a movimentação de queda dos preços e fazer com que o exército comprador volte a ganhar espaço. Então, agora, o nosso objetivo é identificar o quão forte essas trincheiras são.
o quão predominante é a força compradora num determinado patamar. Quantos soldados eu realmente tenho naquela faixa de território e qual a probabilidade de que isso venha a ser uma barreira para a evolução da força contrária. Então, para isso, eu vou primeiro observar as estruturas formadoras, que vão ser representadas pelas médias móveis, topos e fundos anteriores, gaps e bandas de Bollinger. O que é isso? Se eu tenho um patamar de suporte, a primeira coisa que eu quero observar é topos e fundos anteriores naquele patamar. Ou seja, quantas vezes o mercado testou aquele patamar e sofreu inflexão da movimentação prévia. Tá? As médias móveis vão ser um sinal corroborador da consistência do suporte, visto que elas representam preço de equilíbrio para o mercado num determinado período. Então, quando o mercado vem testar um topo ou fundo anterior e a gente tem ali também as médias móveis, isso aumenta a consistência do teste desse patamar e aumenta a probabilidade que o teste dessa barreira compradora ou vendedora venha acarretar uma reversão da movimentação prévia. Os gaps são patamares onde a gente não teve negociação dos preços. É quando a gente acaba tendo uma movimentação abrupta, ou seja, eu tenho uma formação de um negócio num patamar distante do último negócio que eu tive, e isso acaba gerando um vácuo de negociação para o papel. Normalmente, o ponto de fechamento e de abertura do gap representam patamares de trincheira compradora ou vendedora, que seriam representadas por suportes ou resistências. Então, o gap é mais um fator corroborador do suporte e que vai ser uma das estruturas formadoras que vai aumentar a chance de sucesso numa operação de compra no suporte ou de venda no teste da resistência. E por último, as bandas de Bollinger. Se além de eu ter os topos e fundos anteriores naquele patamar, eu tiver as médias móveis, eu tiver um patamar de gap e eu tiver um mercado testando uma extremidade das bandas de Bollinger, eu tenho uma situação onde a chance que aquele suporte ou resistência represente uma trincheira importante para o mercado torna-se muito maior. Importante lembrar, gente, que eu nunca vou encontrar esses 4 fatores juntos. A nossa ideia é ter a consciência desse conceito de por que e como esses fatores influenciam na consistência de um suporte ou resistência, para a partir daí eu use a sensibilidade que a gente vai criar dentro do curso para ver o que é um suporte forte, o que é um suporte que não é tão confiável, o que é uma resistência confiável e o que é uma resistência que eu não quero operar. O segundo fator importante que a gente vai ter vai ser o número de testes. Quanto mais vezes o mercado tiver testado esse patamar e no caso de um suporte ter revertido as quedas e no caso de uma resistência ter revertido as altas, mais importante vai ser a zona compradora ou a zona vendedora. Então, se eu tenho um suporte em R$30, o mercado testou esse patamar uma vez, voltou a subir. Testou esse patamar de novo, voltou a subir de novo. Testou pela terceira vez e voltou a subir, eu vou ter um suporte muito mais consistente do que o suporte que foi testado 1 ou 2 vezes. Então, a minha probabilidade de sucesso num suporte onde a gente já teve vários testes se torna muito maior do que um mesmo suporte que tudo mais constante tenha sido testado apenas 2 vezes ou apenas uma vez. O mesmo vale para resistência. Se eu tenho uma resistência no patamar de R$40, o mercado testou esse patamar uma vez, caiu. Testou de novo, voltou a cair. Testou pela terceira, quarta, quinta vez, voltou a cair. A chance de que um novo teste resulte numa queda torna-se maior e a chance de sucesso numa operação vendida na proximidade da resistência também torna-se mais elevada. Então eu vou procurar pelas estruturas formadoras e pelo número de testes de suporte para gerar uma oportunidade de operação com relação favorável de risco para day trade. É claro que esse é só o início da nossa etapa de processo decisório e que a partir daí nós vamos evoluir e desdobrar em outros passos até ter a montagem final da operação. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos práticos de suportes e resistências bem consolidados para que a gente possa evoluir para as próximas etapas já com um conhecimento prático um pouco maior. Pessoal, os exemplos práticos que nós vamos observar são exemplos de operações que a gente realmente recomendou durante o mercado para que vocês possam realmente ver situações reais de tomada de decisão e não só situações que a gente pegou no passado e
estamos botando lá como se fosse uma situação onde a gente entraria. É muito fácil ter uma bola de cristal do passado quando se sabe o que aconteceu. Então o que nós vamos fazer aqui é trazer situações reais, onde nós reagimos com o cenário que vocês vão estar vendo, e são operações de recomendação que a gente realizou pelo serviço Toro Radar. Tá? Que eu até vou apresentar rapidamente para vocês conhecerem. É um serviço que vocês têm direito de acesso gratuito durante 7 dias, que eu aconselho para que vocês possam consolidar o conhecimento que vocês vão ver aqui durante o curso, que não é pouco, é bastante, e para ganhar mais sensibilidade em relação às situações reais de mercado. No sistema, pessoal, a gente tem análise durante todo o pregão em tempo real, que vão aparecer aqui em destaque e todas as análises. Hoje a gente não tem nenhuma análise publicada, porque a gente está gravando no domingo, né? Durante a semana o mercado toma praticamente todo o nosso tempo, mas deixa eu pesquisar aqui um dia anterior para que vocês possam entender como é que funciona mais ou menos um dia do Toro Radar. Olha só, a gente tem análise durante todo o pregão, basta eu clicar sobre uma análise para que possa aparecer uma foto do gráfico, um comentário, as tendências de curto e médio prazo para aquele papel e as zonas de suporte e resistência mais próximas, né? Então tem uma explicação ali direitinho do que está acontecendo, o que a gente está vendo por papel e onde que a gente espera ter uma oportunidade de operação. Aqui em cima tem as análises que estão chamando mais a nossa atenção, que acabam indo em destaque, que vocês têm acesso nessa parte superior. Se eu quiser procurar uma análise sobre o papel que eu estou querendo vislumbrar o que está acontecendo, basta eu digitar o código dele, que já vem as análises que foram enviadas durante o dia. Se eu não tiver aqui a análise que eu estou procurando, basta clicar em solicitar a análise, escolher o ativo que eu quero uma análise e mandar para os nossos analistas que dentro do tempo hábil vão responder para você essa solicitação que você fez. Aqui eu posso fazer uma busca avançada. As operações, que são as recomendações de operação que a gente envia para os clientes, são divididas em operações rastreadas, arrojadas e day trade, sendo a última o módulo operacional que a gente está estudando nesse curso, e elas são comunicadas para os clientes tanto via SMS, mensagem no celular, quanto através da plataforma com um alerta sonoro, com um aviso via SMS, e fica registrada no dia que você está buscando nessas análises que vocês estão olhando. Nesses campos aí que vocês estão vendo. Todo dia a gente passa as operações que estão em aberto e o histórico e resultados atualizados. Então todas as operações que já foram enviadas no Toro Radar, que teve seu começo aí em janeiro, se eu não me engano, do ano passado, estão registradas nesse histórico e resultados. Tem uma aba de indicadores fundamentalistas que não nos interessa tanto aqui, já que a gente está buscando um foco de operações de day trade, e a gente tem um chat em tempo real que é realizado todos os dias através dessa aba, onde a gente tem vídeo análise e onde vocês podem enviar suas perguntas em tempo real para os nossos analistas para que eles possam responder. Todo dia a gente tem um chat de abertura, meia hora antes da abertura do mercado, um panorama do mercado às 2 horas da tarde, um fechamento meia hora antes do fechamento, e a gente tem uma palestra semanal toda quarta-feira sobre assuntos diversos. Normalmente, pessoal, as operações de day trade vão aparecer na aba operações, na parte de operações day trade, tá? Agora, como a gente está num período de transição do nosso banco de dados e a gente usava uma plataforma desktop antes, a gente vai ter a transição no mês de gravação que nós estamos realizando, né? O Toro Radar que vocês estão vendo aí na tela de vocês, ele é uma nova plataforma, uma transição da plataforma antiga que a gente usava, que era uma plataforma download, desktop. As operações de day trade ainda não foram passadas para esse campo. Então, todas as operações de day trade que nós vamos observar vão estar na aba análise, que era a forma na qual elas eram enviadas antes dessa nova plataforma. Então, vamos aos nossos exemplos práticos que a gente está procurando. Vamos então dar uma olhada em alguns exemplos de situações de mercado que acabaram gerando oportunidades de day trade para a gente começar a pegar uma sensibilidade de como que nós vamos juntar o que a gente viu até agora de estruturas, formadores e número de testes e quantificar a probabilidade de sucesso da operação e o quão interessante vai estar para uma entrada. Olha só esse suporte que está sendo testado, pessoal. Eu tenho 3 testes anteriores a esse patamar e o mercado vem se aproximando dessa zona.
ali, pessoal, como eu tenho 3 testes anteriores, eu tenho um indício forte de que se trata de uma trincheira compradora muito poderosa e que o exército comprador naquele patamar está disposto a entrar na briga e virar o jogo. Então, é uma situação de mercado onde eu tenho uma trincheira que é confiável pela perspectiva de número de testes, porque eu estou realizando o 4º teste, e no quesito de estruturas formadoras, ele está sendo formado por vários fundos anteriores. Essa operação isso gerou uma recomendação de entrada para day trade, conforme vocês podem ver no plano estratégico descrito no comentário, que acabou sendo encerrado. A gente teve uma entrada às 10h16, foi encerrado às 17h06 com 0,76% de ganho. É um ganho pequeno, mas que reagiu da forma com que a gente estava esperando em relação ao teste do suporte. Acho que ainda em Petro 4, no dia seguinte, a gente teve uma operação semelhante, porém com o teste de uma resistência. Vamos ver como que estava a consistência dessa resistência na realização da operação. Olha só, é uma resistência que é formada tanto por um topo anterior que está sendo testado, quanto por fundos anteriores no mesmo patamar, né? O que acabou gerando aí, juntamente com outros fatores que nós vamos ver nas próximas etapas de análise para a geração de uma operação, que acabou nos fazendo realizar uma venda para day trade, conforme o plano estratégico está descrito no comentário, que foi encerrada às 13h29 com um ganho de 0,83%. Vamos dar uma olhada em outros exemplos. 2/6. Acho que ainda em Petro. Olha só esse teste de um suporte, pessoal. Nesse suporte a gente já vê, além do número de testes interessantes, eu estou realizando o 3º teste dessa trincheira compradora, eu tenho as bandas de Bollinger, a extremidade inferior das bandas de Bollinger, como um corroborador desse padrão, desse patamar de suporte. Clicando no gráfico a gente consegue ampliar a imagem para ter uma visão mais clara disso. Olha só, 1º, 2º, 3º teste de suporte e além dos fundos anteriores eu tenho a extremidade inferior das bandas. A operação que acabou sendo encerrada com ganho algumas horas depois. Vamos dar uma olhada em outros exemplos. Eu vou ser bastante insistente na visualização desses exemplos, pessoal, para a gente poder consolidar essa perspectiva prática de como que eu vou identificar um suporte, uma resistência, se ele é ou não consistente. Porque igual a gente estava comentando, não vai existir cavalo branco no mercado. Eu não vou ver uma perfeição na convergência de tudo que a gente viu. O que eu vou ver são alguns fatores apontando para um lado e eu vou ter que ter sensibilidade e experiência para ver se aquilo é o suficiente para gerar uma oportunidade com relação favorável de risco. E é isso que a gente está treinando aqui. Essa sensibilidade e o que é um cenário interessante para ser operado. Olha só, aqui eu tenho um teste do suporte pela 3ª vez para o índice. E naquele patamar, pela 3ª vez eu testo, apresento a entrada da pressão compradora e olha que além do 3º teste estar sendo realizado, eu tenho também a extremidade inferior das bandas de Bollinger, dando subsídio para a montagem da minha operação. Operação que foi encerrada logo em seguida, pouco menos de uma hora depois, com 275 pontos de ganho. Então nesse caso eu tinha, além do número de testes interessantes, a proximidade da extremidade inferior das bandas, que também representa um patamar de suporte. Vamos agora para o dia 21/7. Acho que a gente tem alguns exemplos interessantes também. 21/7. Olha, aqui é o teste de uma resistência. A gente tem o terceiro momento em que está sendo realizado esse teste. A gente tem uma sinalização de reentrada da pressão vendedora, já em nível de sobrecompra, acima da extremidade superior das bandas. Isso gera uma venda para day trade em Cirela, que é encerrada logo em seguida com ganho de 0,9%. Nesse mesmo dia a gente teve um teste semelhante. Olha só que resistência bem consolidada, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o 8º teste de uma resistência que eu estou realizando. Isso me dá uma probabilidade de que o mercado venha retomar as quedas muito elevada. Por quê? Porque fica claro que ali eu tenho uma trincheira vendedora muito importante e eu tenho muitos soldados dispostos a entrar na batalha e brigar por uma queda do mercado. Essa operação
também foi encerrada com ganho no dia de 0,65%, logo em seguida. Vamos para outros exemplos. 5/8. Às 13h42. Olha só esse suporte que está sendo testado. A gente tem 1, 2, 3, 4, quinto, sexto teste desse patamar de suporte. Tem uma sinalização de reentrada da pressão compradora, nível de sobrevenda, que é o que vocês vão ver um pouco mais à frente. E é uma operação que acaba sendo encerrada com ganho de 1% logo em seguida. Nesse dia ainda, a gente teve outros exemplos de operação. Olha só esse patamar, um teste Cirela. 1, 2, terceiro teste de suporte, tem uma sinalização de reentrada da pressão compradora, gera uma operação para mim que é encerrada às 15h03 com ganho de quase 2%, que é um ganho muito interessante se tratando de day trade. Ainda nesse dia, olha só, a gente teve muitas operações. Olha assim, OGX, a gente tem, além de fundos anteriores nesse patamar, 3 testes anteriores, eu estou realizando o quarto agora, eu tenho um topo anterior nesse patamar. Então eu tenho um suporte que é consolidado por topos e fundos anteriores, por vários testes, e também pela extremidade inferior das bandas, como vocês podem ver na linha azul que está na tela de vocês. Então um outro cenário interessante, vamos ver se foi encerrada com ganho, em que momento. Aqui é uma venda no índice que a gente fez nesse dia também, vamos até por curiosidade ver se evoluiu bem. Aqui são as outras que a gente comentou. OGX, a operação em OGX foi encerrada no leilão, deverão ser encerrada no leilão de fechamento do dia de hoje, independentemente do preço. Então, a operação foi encerrada no leilão de fechamento, mas que a gente vê que o mercado já reagiu ao teste daquele suporte. Não está registrado aqui a qual foi o preço de fechamento do leilão, mas é um papel que acabou evoluindo ao teste do suporte. Vamos ver essa operação de índice aqui, só por curiosidade, uma operação de rompimento que a gente vai ver mais para frente, mas que acabou sendo encerrada com ganhozinho de 180 pontos, que não vem ao caso agora, porque não é um exemplo das operações que a gente está observando. Vamos a outros exemplos. Deixa eu dar uma olhada. 18/10. Exemplo em Vale do Rio Doce. A operação foi enviada às 12h15. Olha esse suporte. Aqui a gente já tem um exemplo de outras estruturas. Olha como é que eu tenho um gap em aberto nesse patamar de preço. Olha só, eu tenho um gap em aberto num determinado período de tempo, que está circulado na tela de vocês, e eu tenho o fechamento de um gap também no mesmo patamar. E além desse patamar de gap, eu tenho a extremidade inferior das bandas de Bollinger, que também está corroborando essa trincheira compradora. Então, também é um cenário interessante para uma entrada pelos fatores de consistência do suporte. Essa operação foi encerrada 14h44 com ganho de 1,45%, o que para Vale do Rio Doce é um ganho muito interessante, ainda mais tratando de day trade. Nesse dia, acho que não tem nenhum outro exemplo de suporte. Vamos a um exemplo no dia 1/11, também de operação e teste do suporte. 1/11. Olha só, agora novamente um patamar de gap. Olha só como é que eu tenho um gap em aberto nessa linha verde, que é uma zona compradora que a gente está observando. E eu tenho os preços sinalizando reversão nesse patamar, que acaba gerando uma oportunidade de entrada de acordo com o plano estratégico que está na tela de vocês, no comentário. E é uma operação que foi encerrada logo em seguida, um pouco mais de uma hora depois, com 1,25% de ganho. Pessoal, não é para vocês ficarem assustados agora. Tudo isso que vocês estão vendo na tela, vocês vão entender no final do curso e vocês vão aliar isso que a gente está vendo agora com outros fatores e nós vamos ver na prática como que a gente vai montar a operação, onde que a gente vai posicionar stop, onde que nós vamos posicionar o objetivo, quando que a gente vai entrar. O que nós estamos fazendo agora é só passando exemplos práticos que mostrem o teste de suporte e mostrem patamares desse tipo que apresentem consistência.
Isso é hipermarcas. Vamos a um outro exemplo, que foi alguns dias depois, em DASA. Olha só, aqui já é uma resistência. Eu tenho 1, 2, estou fazendo o terceiro teste do patamar de resistência, apresentei a entrada da pressão vendedora, que é um fator que vocês vão ver mais para frente, e acabo encerrando a operação com 2% de ganho, exatamente uma hora depois, 11h34 fiz a venda, 12h34 a gente fez a recompra. Vamos ver um último exemplo, só para que isso fique já bem consolidado na cabeça de vocês, que a gente já cria uma certa sensibilidade, que vai continuar sendo aprimorada durante o curso, mas só para que a gente possa dar continuidade para a nossa parte conceitual. 3, 2012. Foi enviada às 11h24. Olha só, teste de resistência representado tanto por um topo anterior quanto pela extremidade superior das bandas de Bollinger, que é encerrada 13 minutos depois com um ganho de 1,47%, mais uma operação vendida de teste de resistência para day trade que foi realizada no Toro Radar, recomendada para os clientes e que a gente está observando aí que condiz com o que a gente está estudando no curso. Então, pessoal, o primeiro passo para o nosso processo de tomada de decisão dentro das operações que utilizam suportes e resistências é identificar esses patamares e daí verificar a consistência dessas trincheiras. Isso vai ser feito através da análise das estruturas que o compõem e o número de testes desse patamar que se refletiram em reversão da movimentação prévia. Então, a partir daí, vamos estudar o próximo passo dentro do processo de tomada de decisão para esse tipo de operação. A partir do momento que a gente identificou uma trincheira compradora ou uma trincheira vendedora consistente, eu vou procurar por aproximações desse patamar, aproximação dos preços desses patamares com sinalização de reversão. Então, eu vou identificar sinais de reversão na proximidade desses patamares. Isso eu vou fazer através de 3 itens principais, que são a formação de candles de reversão, o teste desses patamares em níveis de sobrecompra ou de sobrevenda e volume financeiro acima da média. O primeiro fator são os candles de reversão. O candle de reversão ele vai sinalizar a possibilidade de inflexão da movimentação prévia e vai apontar para a reentrada da pressão compradora. Por que isso? Não sei se vocês estão relembrados, mas um candle de reversão é um candle no qual eu tenho um fechamento distante da mínima registrada, no caso de um candle de reversão para alta, e de fechamento distante da máxima para um candle de reversão para baixa. Por que isso? O que isso representa? Que o patamar testou uma zona compradora, chegou a cair forte e a gente teve o exército comprador virando o jogo naquele patamar e se tornando preponderante a partir dali. O mesmo vale para a perspectiva contrária de um candle de reversão para baixa. Eu tive um mercado tentando subir muito, mas num determinado patamar eu tive a reentrada da pressão vendedora e aquilo aponta para a possibilidade de que o mercado esteja quicando ali para retomar as quedas. Então, o mercado testou um suporte, fez um candle de reversão para alta, há uma perspectiva muito boa de recuperação no curto prazo. Ao mesmo tempo, o mercado está testando uma resistência, fez um candle de reversão para baixa, a maior possibilidade de que o mercado venha retomar as quedas. Lembrando que candle de reversão para alta, a gente tem um fechamento distante da mínima e, de preferência, a formação de uma sombra inferior longa, com um fechamento preferencialmente próximo da máxima. Já num candle de reversão para baixa, eu quero ver um cenário contrário. Eu quero ver um fechamento distante da máxima registrada, uma formação de uma sombra superior longa e, de preferência, um fechamento próximo da mínima. Lembrando o que, pessoal? O que eu estou descrevendo para vocês agora é um cenário ideal. Provavelmente, nós quase nunca vamos ver esse tipo de cenário. Então, o que nós vamos fazer é se ater aos conceitos principais, que é a ideia de que o mercado, num determinado patamar, sinalizou a reentrada da pressão compradora e aí aponta para a possibilidade de retomada das altas, ou o mercado sinalizou a reentrada da pressão vendedora na proximidade de uma resistência e demonstra para a gente a possibilidade de retomada das quedas. Esse é o conceito importante. Se o fechamento foi na mínima, foi na máxima, a gente teve uma sombra muito grande ou não tão grande, isso são fatores que a gente vai ter que ponderar dentro da convergência dos sinais que a gente está observando, que nós vamos aprendendo ao longo do curso.
O segundo fator que vai apontar para a possibilidade de reversão da movimentação prévia é o nível de sobrevenda ou de sobrecompra. Tá? O que é isso? Quando eu observar um teste de suporte, eu quero ver a aproximação desse patamar com sinalização de reversão, que é o caso do candle que a gente comentou há pouco, e eu quero ver esse teste ocorrendo já em nível de sobrevenda. O que isso significa? Eu quero ver o mercado testando o suporte já cansado de cair, com o exército vendedor já fadigado. Tá? Qual que seria o exemplo? Seria o seguinte, eu quero entrar numa trincheira compradora cujo teste dela vai ocorrer depois de que o mercado vendedor percorreu um terreno muito longo. E por esse caminho, foi ficando pelo caminho cada vez mais soldados vendedores e soldados que faziam parte, integravam a pressão vendedora. Então, quando eu tenho o teste dessa trincheira compradora, após essa caminhada longa, eu tenho a perda de muitos soldados para o exército vendedor, e o que acaba aumentando a chance de que, ao se aproximar dessa trincheira compradora, o mercado venha reverter as quedas e retomar as altas, pelo fato de eu estar enfrentando um exército vendedor já fadigado. A mesma analogia vale para o nível de sobrecompra do IFR, que vai ser o contrário. Eu vou ver um mercado que evoluiu muito a favor dos compradores, que ocasionou uma fadiga desses compradores e que agora está se aproximando de uma trincheira vendedora importante. Como que eu vou quantificar isso, pessoal? Eu vou quantificar através do indicador de força relativa, o IFR. Níveis abaixo de 2... desculpa, esqueci de comentar uma coisa importante. Nós vamos utilizar o IFR de 2 períodos para fazer essa análise. Então, eu vou configurar o meu IFR para o IFR de 2 períodos para que eu possa ter maior eficácia na montagem dessas operações. Lembrando que essa periodicidade do IFR ela é ajustada, parametrizada pelos nossos processos de modelagem quantitativa e otimização computacional. Então, foi o tipo de indicador que se mostra mais consistente para aumentar a possibilidade de sucesso de uma operação de teste de suporte ou resistência no âmbito intradiário. Então, níveis abaixo de 2 para o IFR de 2 períodos indicam extrema sobrevenda. Então, são patamares onde eu já fico atento a oportunidades de compra para day trade. Lembrando que níveis abaixo de 10 já configuram possíveis oportunidades de day trade. Então, se o mercado está com IFR abaixo de 10, testando um suporte importante, consistente, e forma um candle de reversão nesse patamar, eu vou ficar atento a uma oportunidade de day trade, tá? Na ponta comprada. O mesmo vale para a ponta vendida, só que no caso a gente vai ter que avaliar o nível de sobrecompra do IFR. No caso do nível de sobrecompra, eu vou procurar um IFR acima de 95, tá? E preferencialmente acima de 98. Então, se o IFR estiver acima de 95, eu já configuro um cenário de sobrecompra e a partir daí, se eu tiver o teste de uma resistência e tiver a formação de um candle de reversão, pode ser uma oportunidade de venda para day trade. O último item que nós vamos observar é o volume financeiro. Se eu tiver o teste desse suporte ou o teste dessa resistência com um candle de reversão, um estado de sobrevenda ou de sobrecompra respectivamente, e um volume financeiro no teste do patamar de suporte ou no teste do patamar de resistência, eu vou ter um cenário ideal para entrada para day trade na ponta comprada ou na ponta vendida. Tá? Por quê? Vamos pensar no conceito que está por trás disso, na psicologia de mercado que está por trás desse fator. Pensa só, pessoal, eu tenho o exército comprador, o exército vendedor evoluindo, fazendo com que os preços caiam cada vez mais. Eu alcanço uma trincheira compradora já em estado de sobrevenda, ou seja, já com o exército vendedor fadigado. Eu tenho um sinal de reversão nesse patamar, ou seja, eu vejo que naquele momento a briga começa a virar a favor dos compradores. E além disso tudo, eu tenho um volume financeiro mostrando que ali eu tenho um exército comprador muito preponderante, eu tenho muitos soldados entrando no jogo. Então, eu tenho um volume financeiro elevado. Então, seria um último fator corroborador que demonstraria que ali a possibilidade de recuperação do mercado seria muito elevada. A mesma analogia sempre vale para o outro lado. Se eu tenho um exército comprador evoluindo muito, mercado subindo bastante, chega já fadigado numa resistência importante, numa trincheira vendedora importante, demonstra um sinal de reversão, já em nível de sobrecompra pelo IFR, e
eu tenho um volume financeiro elevado na formação desse padrão de reversão, torna-se uma situação extremamente interessante para a montagem de uma operação vendida para day trade. Vamos então voltar para os exemplos práticos para que a gente possa entender como que isso vai funcionar na prática. Olha só, na tela de vocês a gente tem um exemplo de um teste de suporte. Olha só, em Usiminas, eu tenho um teste de suporte pela terceira vez, eu tenho a extremidade inferior das bandas de Bollinger corroborando esse patamar como um patamar de suporte interessante. Eu estou tendo teste dessa zona compradora já em nível extremo de sobrevenda. Observem que o IFR não está só abaixo de 10, como ele está em 0,28. E tem um sinal de reversão já no candle que está sendo formado. Está um pouquinho difícil de ver pelo fato de que o candle está um pouco pequeno, quando a gente está com o zoom bem distante aí nessa imagem, mas a gente já tem uma sinalização de reentrada da pressão compradora. Então eu observei um suporte bem consolidado, pelo fato de eu ter fundos anteriores, de eu ter extremidade inferior das bandas nesse patamar. Vi o teste desse patamar com sinais de reversão, que são demonstrados pelo nível já extremo de sobrevenda e pela sinalização de reentrada da pressão compradora. E olha que interessante, pessoal, além disso tudo, eu tive um volume financeiro acima da média nesse momento. Então, eu tenho todos os fatores indicando que, naquele momento, a probabilidade que o mercado venha se recuperar no curto prazo torna-se muito elevada e a probabilidade que uma operação de compra para day trade tenha sucesso também torna-se muito elevada. Então, eu monto a operação, conforme está descrito no plano estratégico na tela de vocês, que é encerrada às 15h04, com um ganho de 1,23%. Olha como é que o mercado evolui ao teste daquele suporte, conforme a gente está vendo aí na tela de vocês. Vamos dar uma olhadinha em outros exemplos, então, só para consolidar o que a gente está vendo. 22 de setembro, acho que tem uma ilustração bacana para a gente dar uma olhada. Deixa eu ver qual hora que foi, só um segundinho, pessoal. Olha só que bacana, eu tenho um teste de um suporte bem consolidado. Olha só, tem um fundo anterior, dois testes anteriores, tem a extremidade inferior das bandas. Olha o candle de reversão que eu formei, pessoal. O mercado tentou cair, apresentou a reentrada da pressão compradora, formou uma sombra inferior longa e fechou não tão próximo da máxima, mas bem distante da mínima registrada. O mercado fez isso tudo já no nível extremo de sobrevenda e com o volume financeiro no mínimo dentro da média. Então isso gera uma perspectiva altista muito elevada. Tem o IFR em 4,89. Reajo a isso realizando uma compra para day trade no papel, que depois a gente vai ver como que nós vamos montar. A operação é encerrada já 15h44, não. É encerrada às 15h44 com um ganho de, eu não vi ele, 1% a 28,35. Então, uma operação interessante, acabou sendo encerrada com lucros e que foi recomendada aos clientes. Nesse dia, pessoal, a gente teve uma outra oportunidade interessante em índice, o INV11. Olha só, o mercado testou um patamar já no nível elevado de sobrevenda, distante da extremidade inferior das bandas. Era um suporte não tão bem consolidado, porque eu tinha tido apenas um teste, mas foi suficiente aí essas perspectivas para gerar uma oportunidade de entrada. A operação acabou sendo encerrada no stop loss, como vocês estão observando, o mercado acabou corrigindo forte, então a gente reagiu encerrando a operação com prejuízo, visto que o cenário de maior probabilidade não se concretizou. Mas também é um exemplo de situação interessante para o mercado, onde a gente teve a reentrada da pressão compradora na proximidade de um suporte interessante, já em nível de sobrevenda e com sinalização de reentrada da pressão compradora. Se minha memória não falha, pessoal, a gente teve uma oportunidade em índice um dia antes, dia 21, que foi interessante, que é o seguinte, olha só, teste do suporte ali na zona verde que vocês estão observando, a gente tem vários topos e fundos anteriores corroborando esse patamar, a gente tem a extremidade inferior das bandas dando consistência para esse suporte, e a gente tem um teste ocorrendo já em nível extremo de sobrevenda, conforme vocês veem, pelo IFR já abaixo de 10. Além disso tudo, a gente tem
a sinalização de reentrada da pressão compradora, da formação de um candle de reversão na proximidade do suporte. Então, tudo isso apontaria para a perspectiva de recuperação no curto prazo, gerou uma entrada para a gente que foi encerrada às 9h42 com um ganho de 350 pontos. Olha como é que o mercado já evoluiu a nosso favor até o fim do dia. Vamos dar uma olhada mais em alguns exemplozinhos e aí a gente já passa para a parte de montagem da operação, como que nós vamos fazer a montagem efetiva da operação. Dia 25/8, CEMIG foi enviada às 13h42, se eu não me engano. Isso, olha só, acho que é um exemplo até que a gente já comentou. O mercado se aproximou de uma zona compradora importante. Olha o nível de sobrevenda demonstrado pelo IFR. Formamos um candle de reversão. Olha como é que a gente já tem vários dias com uma sombra inferior nesse patamar. Provavelmente a gente estaria na extremidade inferior das bandas de Bollinger. Infelizmente o analista não colocou na foto as bandas, mas eu creio que ali a gente teria a extremidade inferior das bandas. Então tudo isso gera uma perspectiva de recuperação no curto prazo e gera uma oportunidade vencedora de day trade que acabou sendo encerrada com 1% de ganho. Vamos a um último exemplo. Aqui mesmo, olha, Cirela. Realmente com um exemplo que a gente já comentou, mas olha só, a reentrada da pressão compradora na proximidade de um suporte gerou uma entrada que foi encerrada com 2%, quase 1,92% de ganho às 15 horas, aí, quase 2h30 depois da montagem da operação. Só vou pegar um pouquinho mais pesado nos exemplos, voltar em alguns outros, porque acabou que a gente não viu uma amplitude tão grande de situações. Vamos abrir outros exemplos aqui para a gente caminhar mais um pouquinho. A gente tem que ter paciência nessa parte prática, porque é muito importante a gente ter não só o conhecimento do que se trata, o conceito do que a gente está fazendo, mas além dessa parte teórica, extrapolar para a situação real de mercado, para que vocês possam estar preparados para lidar com qualquer tipo de cenário, com o mercado real, né? Não só ter uma falsa sensação de segurança, de estar pronto para o mercado, mas de conhecer a fundo situações de mercado, né? Cada operação que eu abro aqui para vocês é como se vocês tivessem realmente operado. Isso acaba gerando uma confiança interessante para vocês e que com certeza vai fazer diferença na vida de vocês como trader e aumentar muito a chance de que vocês venham a ser vencedores no mercado de ações e venham a conquistar seus objetivos. Olha só, OGXP3, a gente tem um teste de um suporte importante que já foi testado várias vezes como um suporte, também como resistência lá atrás. Então a gente tem topos e fundos anteriores nesse patamar. Temos a extremidade inferior das bandas de Bollinger. Fizemos o teste já com o sinal de reentrada da pressão compradora. Olha como é que eu tenho um candle de alta com uma distância já em relação à mínima interessante. E tudo isso gera para a gente uma perspectiva de recuperação no curto prazo. E a operação é encerrada às 12h44 com ganho de 1,54% de ganho. Então olha só como é que ele evolui, até vai já numa resistência, olha só. Se não tivesse ido com tanta força, tivesse formado um candle um pouco mais com cara de reversão, podia até dar uma venda interessante. Vamos dar uma olhada em um exemplo de OGX6/7. Mais um teste de suporte que vai interessar a gente. Ocorreu 6/7, MMX 10,54. Olha só, não é um suporte tão bem consolidado, não é um mercado tão sobrevendido. É um cenário que beira aí uma situação na qual a gente não geraria uma recomendação. Mas acabou que teve uma sinalização de reentrada da pressão compradora tão bonita e tão próxima da extremidade inferior das bandas que gerou uma entrada que foi encerrada. Vamos ver qual foi o encerramento. Foi encerrada às 13h16 com um ganho de 1,16%. Olha só, acabei achando outro exemplo. Olha esse que bacana em Petro. A gente tem um teste de um gap, fechamento de um patamar de suporte representado por uma zona de gap. Fizemos um candle de reversão muito bonito nesse patamar. Olha o tamanho da minha sombra inferior. Então eu tive uma sinalização de reentrada da pressão compradora nesse patamar. Isso ocorreu já em nível de sobrevenda. Olha só, o IFR próximo de 10, que indica uma situação de sobrevenda.
e com o volume financeiro acima da média, como vocês podem observar. Então gerou uma oportunidade de day trade. Vamos ver como é que ele foi encerrado. Ó, deu um ganhozinho interessante, não um ganho tão grande, 0,47, mas uma operação que acabou gerando uma oportunidade boa de operação. Vamos dar uma olhada em mais um exemplo, dia 8/8. (8/8, 12/09). Olha só, tem um teste de suporte já no nível de sobrevenda. Também não é uma situação tão bacana não, mas olha só, como eu tenho um suporte que foi bem formado, a gente teve uma inclinação de teste interessante, tivemos um sinal de reversão, um nível já de sobrevenda não tão extremo, mas foi suficiente para gerar uma compra para day trade, acabou sendo encerrado com 1,48% de ganho. Então, mais uma situação que não é o cavalo branco do livro que a gente vê, mas que já foi suficiente para gerar uma recomendação de entrada. Vamos então rever o que a gente já viu até agora. Como que funciona o nosso processo de tomada de decisão? Primeiro nós vamos identificar suportes e resistências, vamos verificar a consistência desses patamares, dessas trincheiras compradoras e vendedoras. Nós vamos fazer isso através da análise das estruturas que o compõem e do número de testes daquele patamar com reversão da movimentação prévia. Num segundo momento, nós vamos observar o teste desses patamares identificados e vamos procurar por sinais de reversão, que vão ser dados pelo candle, que é formado, um candle de reversão, preferencialmente, pelo IFR, que deve estar em estado de sobrevenda para a operação de compra no teste de um suporte, e em estado de sobrecompra no teste de uma resistência para uma operação vendida. E por último, o volume financeiro acima da média é o último fator que eu vou procurar para gerar convergência de fatores para uma entrada de day trade, utilizando suportes e resistências. Vamos agora para a última etapa da tomada de decisão, que vai ser a montagem da operação e formatação do nosso plano estratégico. Pessoal, lembrando que a gente falou no começo do curso, que tudo que nós vamos fazer aqui tem a ver com reação e não com previsão, tem a ver com estar pronto para lidar com qualquer tipo de cenário. Nós sempre vamos entrar na operação sabendo exatamente o que fazer caso o mercado concretize o que a gente está esperando e caso ocorra um cenário de adversidade, o que a gente estava esperando acabe não se concretizando. Então, para isso, sempre que eu observei e vislumbrei uma oportunidade de entrada para day trade, assim como em qualquer outro prazo operacional, eu vou posicionar de cara o meu stop loss, que seria o meu plano B, a minha forma de agir caso o mercado não evolua da forma com que eu estou esperando, e iria posicionar o meu objetivo, que é onde que eu vou querer realizar meus lucros caso o que a gente está observando como cenário de maior probabilidade do mercado venha a se concretizar. Então é isso que nós vamos aprender a partir de agora. Tudo que está escrito aí é visando uma operação de compra. Agora, o mesmo é verdadeiro para uma operação de venda, é só inverter os cenários. Então, por exemplo, posicionamento de stop loss. Nós vamos posicionar o stop loss 2 centavos abaixo da menor mínima entre os candles que configuram o suporte. Então, se eu tive o teste do suporte por 3 vezes e a mínima desses candles estão respectivamente em R$30, R$29 e R$31, eu vou colocar o meu stop loss 2 centavos abaixo dos R$28, que seria a menor mínima registrada entre os candles que estão formando aquele patamar de suporte. Então, independente de se a menor mínima é ou não no candle que está fazendo o teste, eu vou olhar todos os candles que testaram aquele patamar de suporte e vou posicionar meu stop loss 2 centavos abaixo da mínima do candle, da menor mínima entre os candles que configuram o suporte. Gente, quando eu tenho teste de uma resistência e estou realizando uma operação vendida, o mesmo vale. Eu vou posicionar meu stop loss 2 centavos acima da máxima, da maior máxima dos candles que testaram aquela resistência. Então, se eu tenho o teste com 3 candles, um com uma máxima em R$30, um com uma máxima em R$31 e um com uma máxima em R$29, eu vou posicionar meu stop loss 2 centavos acima da máxima em R$30, que me daria um stop loss em 30,02. Uma dica que fica para o posicionamento de stop loss é nunca realizar ele em números redondos. Então, sempre dê preferência para números não redondos. Isso é uma dica
que vai aumentar a chance de que a gente não venha a ter um acionamento falso de stop loss. Por quê? Porque quando o pessoal manda ordens para as corretoras, normalmente eles mandam ordem de compra, por exemplo, a R$20. Tá? Então a gente acaba tendo uma concentração de ordens de compra em números redondos. Isso faz com que números redondos acabem representando patamares de suporte e de resistência para os preços. E se eu coloco meu stop loss logo abaixo desse patamar de suporte ou logo acima desse patamar de resistência, a chance de que o meu stop loss venha a ser acionado diminui, porque eu acabo tendo uma trincheirazinha compradora, por menor que ela seja, nesses patamares de números redondos. A partir do momento que a gente já tem o nosso stop loss posicionado, nós vamos para o posicionamento do nosso objetivo, que é o que nós vamos fazer caso o cenário que a gente está esperando realmente venha a ocorrer. O objetivo vai sempre ser posicionado na próxima resistência, logo abaixo da próxima resistência. Tá? Objetivos menores que 120% de stop loss inviabilizam a relação de risco-retorno. Então, se eu estabeleci meu stop loss e na hora que eu coloco o meu objetivo abaixo da próxima resistência, eu não tenho, o meu objetivo não representa 120% do tamanho do meu stop loss, eu aborto a operação e procuro outra oportunidade. Então, por exemplo, se eu coloquei o stop loss 2 centavos abaixo da menor mínima dos candles configura um suporte, e na hora que fui posicionar o meu objetivo na próxima resistência, aquilo não representou 120% do stop loss, ou seja, se eu tinha um stop loss de 1%, e o objetivo que seria abaixo da próxima resistência representaria 1,1%, eu teria um objetivo que seria apenas 110% do tamanho do meu stop loss, e nesse caso eu abortaria uma operação nesse papel. Por que isso, pessoal? Porque o que acontece, além de estar do lado da probabilidade, ou seja, acertar mais do que errar, a gente quer ter um nível de acerto que gira entre 65% e 80%, eu quero, quando ganhar, ter ganhos maiores do que quando eu perder. Porque o que acontece? Se eu for entrar com uma relação de risco menor do que 1:1, às vezes, se eu entrar para um objetivo de 0,9 com stop loss de 1,5, acaba que se eu não tiver uma assertividade muito elevada, eu acabo no longo prazo indo para o prejuízo. Então a ideia é ter um limite mínimo de relação de risco-retorno para que a gente possa ter maior chance de atingir os objetivos no fim das contas no mercado financeiro. Da mesma forma com que a relação stop loss objetivo menor que 120% inviabiliza a relação de risco-retorno da operação, se eu tiver um objetivo maior do que 150% do meu stop loss, eu acabo reduzindo muito meu nível de acerto. Então o que acontece? Se a minha próxima resistência estiver numa distância superior a 150% do tamanho do meu stop loss, eu vou fixar meu objetivo em 150% do stop loss, independentemente de onde tiver a resistência. Então vamos supor que eu tenho um stop loss de 1% e que a próxima resistência esteja a 3% do preço atual. O que eu faço? Eu multiplico o meu stop loss por 1,5 e posiciono um objetivo de 1,5% nesse caso. Né? Então, eu sempre vou posicionar meu objetivo na projeção de 1,5% do meu stop loss, caso eu não tenha uma resistência mais próxima do que 150% da projeção de stop loss para cima. Vamos então, pessoal, dar uma olhada em uma situação prática para a gente realizar esse posicionamento de stop loss e de objetivo dentro de uma situação real de mercado. Olha só a situação, a gente tem um suporte bem consolidado ali na linha verde, que seria na fase de 21,10. Deixa o mercado se aproximando desse patamar e nesse momento aqui, deixa eu verificar que horas eram, só um minutinho. Às 11 horas do dia 23/4, eu tenho teste desse suporte com sinalização de reentrada da pressão compradora, já em nível de sobrevenda, com volume financeiro acima da média e com os preços fora das bandas de Bollinger. Então, eu teria aí convergência suficiente de fatores para montar uma operação de compra para day trade. A partir daí, gente, qual é o primeiro passo? Posicionar o meu stop loss. Como que eu posiciono o meu stop loss? Eu vou verificar qual que é a menor mínima entre os candles que formam suporte. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho uma mínima do candle de hoje, que é um candle que está testando suporte, que seria uma mínima aqui em 21,04, ok? E vamos ver a outra mínima dos candles. Olha só, esse candle aqui a gente tem uma mínima em 21,06 e nesse outro candle a gente tem uma mínima em 21,01.
Então, onde que eu posiciono meu stop loss? Abaixo da menor mínima entre esses candles, que seria a mínima do candlezão preto que vocês estão observando, que seria a mínima mais baixa formada entre os candles que testaram esse patamar de suporte. Então, eu posiciono meu stop loss 2 centavos abaixo dessa mínima, que representaria um stop em 20,99. Vou marcar com uma linhazinha, só para que vocês possam visualizar aí na tela de vocês. Então, o nosso stop loss é essa linha amarela que vocês estão observando. A partir desse momento, eu vou posicionar o meu objetivo. Tá? Como que eu faço isso? Vou identificar onde fica a próxima resistência. Nesse caso aqui, a próxima resistência mais importante seria nessa faixa de fechamento do gap aqui, onde eu estou colocando uma linha vermelha. Tá? Então, eu teria uma resistência importante na faixa de 21,40, onde eu teria fundos anteriores, teria as médias móveis, teria o fechamento de um gap, que tudo apontaria para que fosse uma resistência importante. Isso me daria uma resistência em 21,40. Então, se eu fosse posicionar meu stop loss logo abaixo da próxima resistência, eu posicionaria meu stop loss em 21,39, que seria logo abaixo do número redondo e logo abaixo da resistência que eu tenho. Isso me daria um objetivo, deixa eu calcular aqui só um minutinho, 21,39, 21. Isso me daria um objetivo de 1,32%, tá? 1,33% de objetivo para essa operação de day trade. Agora, qual que é o negócio? Eu tenho um stop loss em 20,99, que representa um stop de 0,57%, e eu teria um objetivo em 21,39, que representaria um objetivo de 1,33%. 1,33% dividido por 0,57% me daria um objetivo que representaria 233% do tamanho do meu stop loss. Como a gente conversou há pouco, isso tornaria a chance de acerto da operação muito menor do que o que a gente gostaria. Então, como que a gente faz para mitigar isso e para manter uma chance maior de manter uma relação de risco, retorno e assertividade favorável? Eu vou projetar o meu objetivo na projeção de 1,5 vezes o meu stop loss, que seria o mesmo que dizer que eu teria um objetivo que seria 150% do tamanho do meu stop loss. Então, se eu pegar o meu stop loss, que é de 0,5685, multiplicar por 1,5, eu teria um objetivo de 0,8527%. Se eu multiplicar 1,008527 vezes o meu preço de entrada, isso me daria um objetivo em 21,29, que seria exatamente um objetivo no qual eu teria um objetivo que representaria 150% do tamanho do meu stop loss. O que eu faço? A gente vê isso, só dividir 0,8527 por 0,5685, eu vejo que eu tenho uma relação aí de 1,5 entre o meu stop loss e o meu objetivo. Então, pelo que a gente viu até agora, o nosso objetivo ficaria em 21,29. Deixa eu marcar aqui só para vocês terem, deixar em roxo o nosso objetivo. Olha só, então tem o meu stop loss na linha amarela, que seria 20,99, que é representada pelo ponto onde eu tenho 2 centavos abaixo da menor mínima entre os candles que testaram aquele suporte. E o meu objetivo ficaria ou logo abaixo da próxima resistência, que seria em 21,39, ou na projeção de 150% do meu stop loss, caso a próxima resistência esteja mais distante do que 150% da projeção do meu stop loss. Então, teria um objetivo em 21,29, como está demonstrado aí por essa linha roxa que vocês estão vendo. Vamos acompanhar então como que a operação teria evoluído. Aí, ó, logo na hora seguinte a gente já teria o encerramento da operação no objetivo conforme o plano estratégico inicial. Vocês podem observar que até depois a gente teve uma reentradazinha da pressão vendedora, então se mostrou válido o objetivo de ter trazido o objetivo aí para mais próximo do nosso ponto de entrada, com o objetivo de maximizar a nossa assertividade. Então vamos dar uma revisada no que a gente viu em relação à montagem da operação. Meu preço de entrada vai ser no momento em que o teste do suporte ocorrer dentro de características ideais, que é o que a gente viu aí na parte do nosso processo de tomada de decisão. O segundo momento no qual eu monto meu plano estratégico é a colocação do meu stop loss, que deve ser posicionado 2 centavos abaixo da menor mínima entre os candles que configuram o suporte.
dando preferência para números redondos. Então, se eu abaixei 2 centavos e acabou ficando em 20,01, desço mais 2 centavinhos, vou para 19,99. Sempre dá preferência para números não redondos, logo abaixo de números redondos, né? Meu objetivo, a partir do momento que eu tenho meu stop loss posicionado, vou colocar meu objetivo. Onde fica o meu objetivo? 2 centavos abaixo da próxima resistência. Também, preferencialmente, abaixo de números redondos. Então, se eu tenho uma resistência em 20,05, ao invés de botar meu objetivo em 20,03, eu vou colocar em 19,99 para furar a resistência representada pelo número redondo, que é, como a gente comentou, um local onde a gente tem uma concentração grande de ordens e onde a gente acaba tendo patamares de inflexão para o mercado. Então, eu colocando logo abaixo do número redondo, eu aumento minha chance de que eu não venha ter um acionamento falso do stop loss, no caso do posicionamento do meu stop loss, e eu aumento a chance de que o meu objetivo venha a ser acionado no caso do posicionamento do meu objetivo para a operação. Posicionei meu objetivo 2 centavos abaixo da próxima resistência. Se esse objetivo não for maior do que 120% do tamanho do meu stop loss, eu aborto a operação e aguardo uma próxima oportunidade. Então é o seguinte, se eu tenho um stop loss de 1% e a próxima resistência está a uma distância de também 1%, o que me daria um objetivo um pouco menor do que 1%, eu aborto a operação e espero uma oportunidade na qual eu tenho um objetivo pelo menos 1,2 vezes o tamanho do meu stop loss. Tá? Então, se eu tenho um stop loss de 1%, eu preciso ter um objetivo de pelo menos 1,2% para viabilizar a relação de risco-retorno da operação. Caso não hajam resistências tão próximas, então, por exemplo, se a próxima resistência está muito distante, vamos supor que eu posicionei um stop loss de 1% e que a próxima resistência está a 2% de distância. Então, eu teria um objetivo que se localizaria ali mais ou menos em 2% de ganho. O que acontece? Eu mudaria o meu objetivo para ser posicionado na projeção de 150% do meu stop loss. Então, se eu tenho um stop loss de 1% e a próxima resistência está a 2% de distância, eu, ao invés de posicionar meu objetivo 2 centavos abaixo da próxima resistência, eu posiciono meu objetivo na projeção de 150% do tamanho do meu stop loss. Tá? Então, se eu tenho um stop loss de 1% e uma resistência a 2% de distância, ao invés de posicionar um objetivo de 2%, eu posiciono um objetivo de 1,5 vezes o tamanho do meu stop loss, que nesse caso seria 1,5 vezes 1%, que me daria um objetivo de 1,5%. Projeto isso em relação ao meu preço de entrada e lá vai ficar o meu objetivo da operação. Com isso, então, pessoal, nós cobrimos todos os passos do processo de tomada de decisão dentro das operações de suporte e resistência para day trade. Então, vamos só rever os passos dados até agora para que a gente possa consolidar novamente, podendo partir para as operações de rompimento de congestões. Então, o primeiro passo é identificar suportes e resistências e, a partir daí, verificar a consistência deles através das estruturas que o compõem e do número de testes daquele patamar. O segundo passo, a partir daí, é observar o teste desses patamares com sinais de reversão, que vão ser dados pelos candles de reversão, pelo IFR em estado de sobrevenda no caso de teste de suporte ou no estado de sobrecompra no caso de teste de resistência, e pelo volume financeiro acima da média. A partir do momento que eu vi a convergência entre todos esses fatores que a gente observou até agora, a gente passa para a montagem da operação. Na montagem da operação, eu vou posicionar o meu stop loss e vou posicionar o meu objetivo. A partir daí, eu acompanho a operação, acompanho meu plano estratégico e executo o que acontecer primeiro. Se a operação bater no meu stop loss, assumo o prejuízo e gero liquidez para a próxima oportunidade. O mercado evoluiu do jeito que eu estava esperando, atingiu o objetivo, eu realizo os lucros, ponho dinheiro no bolso e vou para a próxima oportunidade. Bom, na primeira parte do curso, nós observamos como operar testes de suporte e resistência dentro do contexto intradiário. Nesse segundo módulo que nós vamos observar agora, nós vamos ver como identificar oportunidades com relação favorável de risco e que nos coloquem do lado da probabilidade na montagem de operações de rompimento. O processo de tomada de decisão, assim como no caso das operações de teste, suporte e resistência, vão se derivar em 3 passos principais, que é, primeiro, observar a formação de congestões,
que vai representar um processo no qual o mercado está acumulando forças. E, num segundo momento, identificar a ocorrência do rompimento de um dos extremos dessa congestão. Para, a partir daí, desde que esse rompimento tenha ocorrido dentro de características ideais, a gente monte a operação posicionando nosso stop loss e nosso objetivo. Então, a ideia é, primeiro, identificar um mercado no qual eu estou tendo um acúmulo significativo de forças e, no momento em que aquela força é liberada, eu consiga me alinhar ao cenário de maior probabilidade, identificando a ocorrência do rompimento e verificando se ele está ocorrendo dentro de características ideais. Se eu observo a convergência entre todos esses fatores que a gente descreveu, a gente passa para a montagem da operação, onde eu vou posicionar meu stop loss, posicionar meu objetivo e acompanhar o mercado para executar a minha operação. Vamos ao primeiro passo, então. O primeiro passo vai ser identificar a formação de congestões. As congestões são representadas pela existência de duas zonas paralelas que representam um suporte e uma resistência. Então, é quando eu tenho trincheiras compradoras e vendedoras paralelas e relativamente próximas, o que mostra que, naquele ponto, a guerra entre compradores e vendedores está muito acirrada e que eles estão acumulando força, acumulando soldados naqueles patamares e que, no momento em que ocorrer o rompimento de uma dessas trincheiras, provavelmente isso deve gerar uma movimentação significativa e ampla do exército que tiver vencido a barreira vendedora do adversário. Então, a ocorrência da congestão vai apontar para a acumulação de forças do mercado. E o rompimento de um dos extremos dessa congestão aponta para a possibilidade de liberação dessa força acumulada e de movimentações mais intensas no curto prazo. Uma analogia interessante para a gente entender um pouco do que está por trás desse conceito de congestões e por que a gente quer operar o rompimento delas, é quando a gente imagina o comportamento das placas tectônicas. Normalmente, onde a gente tem locais de encontro das placas tectônicas, onde a gente tem ocorre tremores com muita frequência, normalmente a intensidade desses tremores são menores. Por quê? Porque como eu estou tendo a liberação todos os dias de um pouquinho daquela força que vai se acumulando, quando ocorre um terremoto, a força acumulada não é tão grande, já que ela foi liberada aos poucos e não existe uma preocupação tão grande. Agora, por outro lado, quando eu tenho duas placas tectônicas que se encontram tocando uma a outra e onde não existe movimentação há muito tempo, nesse lugar normalmente existe uma preocupação muito grande com a ocorrência de tremores fortes. Por quê? Porque o encontro daquelas placas está acarretando um acúmulo de força dos dois lados e no momento em que ocorrer um deslocamento, a liberação da força vai ser muito significativa e existe a possibilidade de terremotos de grande intensidade. Então é exatamente o que a gente está observando aqui. Quando o mercado começa a se congestionar, a volatilidade começa a cair e o mercado começa a operar entre duas zonas de suporte e resistência mais próximas, ele vai acumulando forças e, na hora que ocorre o rompimento de um desses extremos, a movimentação é muito maior, visto a liberação da força que foi acumulada durante aquele período. A partir do momento que a gente identificou a congestão, nós vamos avaliar qual é a intensidade desses processos de congestão. Isso nós vamos fazer através da análise do tempo de congestão do papel e da contração das bandas de Bollinger. O que acontece? Quando as bandas de Bollinger contraem, isso está se refletindo uma queda da volatilidade. E a queda da volatilidade aponta para a acumulação de forças e para a possibilidade de movimentações mais intensas no curto prazo. Então, quanto mais intensa for a congestão, maior vai ser a força acumulada e mais confiáveis vão ser os padrões gerados pelo rompimento dos extremos da congestão. Então, vamos identificar congestões formadas pelas zonas de suporte e resistência paralelas e, a partir daí, avaliar qual é o tempo dessa congestão e qual é a contração das bandas de Bollinger nesse processo congestivo. A partir daí, eu identifico se uma congestão é ou não interessante de ser operada. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos práticos para a gente consolidar isso e pegar a sensibilidade de como que isso vai funcionar no mercado de ações real. Lembrando que a periodicidade das bandas de Bollinger, tanto para o suporte, para as operações de teste, suporte e resistência, quanto para as operações de congestões, vão ser de 20 períodos. Então, a periodicidade que eu vou usar para as bandas de Bollinger vai ser sempre de 20 períodos.
colocar um exemplo na tela de vocês para que vocês possam ver uma situação real de mercado onde a gente tem uma congestão muito significativa. Olha só essa situação, pessoal. Olha como é que o ativo operou congestionado durante vários e vários dias dentro de um range ali de preços muito estreito e entre zonas de suporte e resistência muito bem consolidadas. E olha como é que isso acarreta uma contração significativa das bandas de Bollinger. O que está acontecendo ali é que a queda de braço entre compradores e vendedores se equilibrou. E a partir do momento que elas se equilibram, a acumulação de forças passa a se tornar cada vez mais significativa. E isso se reflete em queda da volatilidade, como a gente vê pelas bandas de Bollinger cada vez mais estreitas. E na hora que eu tenho um rompimento, como que está ocorrendo aí, o que a gente vai aprender a identificar na próxima etapa da nossa tomada de decisão, a perspectiva de liberação da força de movimentações mais amplas no curto prazo torna-se muito elevada. Olha só, pessoal, como que o mercado já evolui depois. Olha só, ele ficou congestionado durante vários dias e na hora seguinte em que ele rompeu a resistência, representada pela estrutura superior da congestão, ele já libera a força acumulada. Eu lembro até que nesse caso a gente teve o mercado esticando muito mais depois do momento que a gente encerrou o day trade. Então, o mercado movimentou aí mais 2 ou 3% depois do que a gente está vendo aí. Então, é uma situação na qual a acumulação de forças, o processo congestivo se reflete após o rompimento em liberação da força compradora, nesse caso, como foi um rompimento de uma resistência, e a aceleração das movimentações. Bom, então o passo que a gente já viu do processo de tomada de decisão se dá por observar a formação de congestões e, a partir daí, avaliar o tempo da congestão, o tempo do processo congestivo e a contração das bandas de Bollinger durante esse processo de congestão do papel e de contração da volatilidade. Então, são os dois fatores que vão nos levar a avaliar a intensidade das congestões e, a partir daí, a gente ir para o próximo passo. É claro que nem sempre a gente vai ter um exemplo tão bonito como o que a gente viu agora há pouco, de congestão e de intensidade da congestão, mas ao longo do curso, com os próximos passos que nós vamos observar, a gente vai ganhar essa sensibilidade de saber o quão congestionado, o quão intensa deve ser a congestão para que a gente possa gerar uma operação com probabilidade de sucesso elevada. Então, o que nós vimos até agora é que nós vamos observar a formação de congestão, das congestões, e a partir daí avaliar a sua intensidade e então dar continuidade ao nosso processo de tomada de decisão. O passo seguinte, após eu ter identificado a congestão, vai ser aguardar a ocorrência do rompimento. O rompimento vai ocorrer quando o mercado ultrapassar um dos extremos da congestão que estava prevalecendo no mercado, rompendo uma barreira, uma trincheira de um dos exércitos, seja ele do exército comprador ou vendedor, e abrindo espaço para que o mercado possa liberar a força que foi acumulada durante o processo congestivo. Então, vai ocorrer, por exemplo, um rompimento para cima do mercado, vai ocorrer quando eu tiver um rompimento da zona vendedora representada pela estrutura superior da congestão, o que vai apontar para a possibilidade de liberação da força acumulada e de aceleração das altas. Por outro lado, se eu tenho um rompimento para baixo da congestão, ou seja, se eu tenho um rompimento da estrutura inferior da congestão, que é representada por uma zona compradora, por um suporte, eu gero uma perspectiva de aceleração das correções e de que o exército vendedor continue predominante e que continue ganhando território a partir daquele momento. A partir do momento que eu identifiquei a ocorrência do rompimento, eu vou querer verificar qual é a consistência desse padrão. Isso vai ser verificado através de dois fatores principais, que é, primeiro, a formação de um candle de força e, segundo, o registro de volume financeiro acima da média naquela movimentação. Qual que é o candle de força que eu quero observar? Eu quero observar o mercado ultrapassando aquela barreira representada por um dos extremos da congestão com força e com convicção. Isso vai ser demonstrado para mim pela formação de um candle de força. O candle de força ele vai ser representado por um candle onde eu tenho uma amplitude grande entre abertura e fechamento e, preferencialmente,
um fechamento próximo da máxima, no caso de um rompimento para cima da congestão, e um fechamento próximo da mínima, no caso de um candle de força para baixo. Tá? Então, um candle de força para alta é representado por um candle de corpo de grande amplitude e com fechamento próximo da máxima. E quando um candle de força para baixa é representado por um candle de corpo de grande amplitude também, porém com fechamento próximo da mínima. Um candle de força com fechamento próximo da alta, eu quero observar no rompimento de uma barreira vendedora representada pela estrutura superior da congestão. Enquanto um candle de força para baixo, com fechamento próximo da mínima, eu quero observar no rompimento da estrutura inferior da congestão, que é representada por uma zona compradora. Além de um candle de força, eu vou querer observar no rompimento um volume financeiro acima da média. Por que isso? Vamos voltar para a analogia daquela guerra entre compradores e vendedores. Se eu tenho um exército rompendo uma trincheira inimiga, eu quero que isso ocorra com muitos soldados. Porque se eu vencer uma trincheira inimiga, mas quase todos os soldados ficarem pelo caminho, e eu realizar isso com 1, 2 ou 3 soldados, a chance de que aquele exército continue evoluindo não é tão grande. Diferente do que, se eu tenho um rompimento dessa trincheira inimiga com milhares de soldados, a probabilidade de que aquele exército continue evoluindo e cada vez mais estabelecendo trincheiras mais altas, torna-se muito mais elevada. Então, para eu ter um rompimento consistente, para eu ter uma elevada possibilidade de continuação das movimentações naquele sentido, eu quero observar um candle de força e um volume financeiro acima da média. Vamos então dar uma olhada em alguns exemplos práticos para que a gente possa ver isso dentro do mercado real e ganhar aos poucos a sensibilidade de como que a gente vai realizar essas operações. Olha só essa situação em Vale do Rio Doce, pessoal. A gente teve uma congestão durante vários dias, o que ocasionou uma contração muito forte das bandas de Bollinger e, num determinado momento, aí no último candle, a gente teve o rompimento dessa barreira vendedora com um candle de força. Observa que a gente teve um fechamento na máxima e um volume financeiro acima da média. Então, reagindo a esses fatores, a gente realiza uma entrada que é encerrada com um ganho significativo algumas horas depois. Olha só como é que o mercado evolui, pessoal. Olha como que, depois que eu tenho rompimento, eu tenho a liberação da força acumulada durante aquele período congestivo. O mercado estava parado por muito tempo e na hora que o rompimento ocorre, a força é liberada e o mercado evolui de forma muito mais fácil. Vamos dar uma olhada em outro exemplo que ocorreu 15/8. Olha só essa situação, em BISA 3, olha como é que o mercado se congestiona durante várias horas e em determinados momentos, depois das bandas estarem muito contraídas, a gente tem um rompimento com um candle de força, fechamento próximo da máxima, corpo de grande amplitude e um volume financeiro acima da média. Isso acaba se refletindo numa forte valorização que nos dá uma oportunidade de encerramento um pouco menos de uma hora depois, com 2,35% de ganho. Resultado muito interessante, principalmente se tratando de um day trade. Então eu tive o rompimento daquela resistência, olha como é que eu tenho a liberação da força acumulada a partir daquele momento, o que me gera uma oportunidade vencedora de trade. Nesse mesmo dia, a gente teve uma oportunidade em índice. Olha só, a gente teve uma congestãozinha no intraday, ocorreu o rompimento. Observa que a gente não teve um candle tão interessante, tão bonito dentro do que a gente está buscando aqui, mas não deixou de ser o rompimento de uma zona vendedora importante após um período de congestão e que nos forneceu uma oportunidade de encerramento da operação com 640 pontos de ganho. Olha como é que o mercado, mais uma vez, após o momento em que a gente tem um rompimento, evolui de forma muito significativa e nos gera uma oportunidade de lucro. Vamos dar uma olhada em outro exemplo. 2 de 2012. Que ocorreu
uma oportunidade de entrada enviada às 16h07 em Gerdau. Olha só como é que o mercado tinha se congestionado entre zonas de suporte e resistência mais próximas. Nesse caso, a gente tem uma distância entre esse suporte e essa resistência de maior amplitude, mas a gente tem a contração das bandas de Bollinger durante todo esse processo e a gente tem um mercado definitivamente congestionado. E em um determinado momento eu tenho um rompimento da estrutura superior dessa congestão, representado por uma barreira vendedora, com um candle de força, a gente tem um fechamento na máxima e um volume acima da média. Isso gera para a gente uma oportunidade de entrada para day trade, conforme comentado no comentário que vocês estão vendo aí na tela de vocês. E essa operação é encerrada logo em seguida, uma hora e meia quase depois, com um ganho de 2,82%. Observem mais uma vez, o mercado rompe a resistência e libera a força acumulada. Nesse mesmo dia, teve uma outra operação de day trade, rompimento de congestão, que foi essa aqui. Olha só, eu tinha a Petrobras congestionada entre as zonas de suporte e resistência mais próximas, eu observei a contração das bandas de Bollinger, em um determinado momento eu tenho o rompimento dessa barreira vendedora com um candle de força, um fechamento próximo da máxima e um volume acima da média. Observem que esse não é o candle de livro de força, tá? Eu tenho uma sombrinha inferior, eu tenho uma sombrinha superior, mas o importante é o que ele significa ali e, diante da convergência dos outros fatores, o que torna a operação interessante com uma probabilidade de acerto muito elevada. Eu tenho um candle com corpo amplo, um fechamento próximo da máxima e com volume acima da média, rompendo a estrutura superior da congestão. Isso me gera uma oportunidade de entrada, que foi encerrada uma hora depois com um ganho de 1,12%. Então, mais uma operação interessante realizada com o rompimento das congestões. Vamos então para o próximo exemplo. 7 de fevereiro, Petrobras. Olha só, o papel se congestiona durante vários dias entre as zonas de suporte e resistência mais importantes. A gente observa a contração das bandas de Bollinger e nesse momento a gente tem um rompimento da barreira vendedora com um candle de força, volume acima da média e um fechamento próximo da máxima. Isso gera uma oportunidade de entrada, conforme o plano estratégico está descrito no comentário logo abaixo, e a operação é encerrada. Vamos ver aonde. É encerrada às 17h42 com um ganho de 1,14%. Observa mais uma vez, o mercado rompe a resistência e evolui de forma muito mais fácil, mais tranquila e mais rápida. Vamos dar uma olhada em outro exemplo aqui de congestão que não é tão bonita, para a gente ir ganhando já essa sensibilidade até onde vale a pena entrar no papel se a congestão não for aquela mais bonita de todas. 13/9/2011 foi uma oportunidade em BTOW3. Olha só, eu tenho um mercado que não está tão congestionado, eu não tenho uma distância tão pequena entre as minhas zonas de suporte e resistência, mas de uma forma ou de outra eu tenho uma congestão delimitada por suportes e resistências mais próximas. E em um determinado momento eu tenho rompimento da zona vendedora imediata com um candle de força e um fechamento que não é o candle de força ideal, mas que está próximo da máxima, então que seria o suficiente para gerar uma oportunidade de entrada. E o volume financeiro acima da média corrobora a convergência dos fatores que a gente descreveu e nos leva a fazer uma entrada nesse ativo que foi encerrada às 11h19 com um ganho de 2,54%. Olha só que ganho interessante, principalmente falando-se de day trade. Então a gente pôde encerrar a operação em pouco mais de 15 minutos, com um ganho de 2,54%. Então mais um exemplo interessante de operação com rompimento para day trade. Vamos observar agora um exemplo de venda para day trade, uma operação vendida no rompimento da congestão, realizada no dia 27. Observa só, o mercado
se congestiona entre as zonas de suporte e resistências mais próximas, a gente tem uma forte contração das bandas de Bollinger, e nesse candle que vocês estão observando, a gente tem um rompimento da zona compradora, representada pela estrutura inferior da congestão, com um candle de força, fechamento próximo da mínima e com volume ligeiramente acima da média. Isso nos gera uma oportunidade de venda para day trade, que pode ser encerrada 24 minutos depois, com um ganho já interessante. Olha como é que o mercado evoluiu a nosso favor e nos gerou uma oportunidade de encerramento dos lucros pouco depois da nossa entrada. Logo no dia seguinte, eu acho que a gente teve também uma oportunidade de venda para day trade no índice que foi interessante. Deixa eu abrir aqui. Olha só. O mercado se congestionou durante algumas horas entre as zonas de suporte e resistência mais próximas. A gente teve o desrespeito da zona compradora representada pela estrutura inferior da congestão com um candle de força, volume acima da média. Isso nos motivou a realizar uma venda que foi encerrada. A gente entrou às 15h26, a operação foi encerrada às 17h01 com ganho de 660 pontos. Que para day trade no índice também é uma amplitude de objetivo bem interessante. A partir do momento que eu acompanhei a formação de uma congestão, identifiquei a ocorrência do rompimento dentro de características ideais, a gente vai ter um último filtro que vai nos fazer avaliar se aquela é ou não uma operação interessante em que eu quero estar dentro. Qual vai ser esse filtro? Quando a gente observar o rompimento, nós vamos avaliar se o mercado está ou não em estados extremos de sobrecompra, no caso de um rompimento para cima, e de sobrevenda, no caso de um rompimento para baixo. Qual é a lógica? Se eu tenho um mercado congestionando durante o período, ultrapassando uma barreira vendedora importante, de nada adianta ele estar liberando aquela força acumulada e estar sinalizando a retomada das altas se no curto prazo a possibilidade de uma lateralização ou correção é muito elevada. E quando a gente fala de day trade, nós estamos numa posição que tem que durar no máximo algumas horas, né? A gente tem que entrar e terminar a operação no mesmo pregão. Então a gente não tem espaço para aguardar o mercado lateralizar ou corrigir depois de eu ter entrado para depois retomar as altas. Então o que acontece? O mercado rompeu uma resistência importante após um longo período de congestão, fez isso com candle de força, volume acima da média, mas quando ocorreu esse rompimento, o mercado já estava sobrecomprado. O que eu faço? Eu aborto a entrada no momento, aguardo o mercado dar uma corrigidazinha para aliviar o nível de sobrecompra e aí sim eu faço a entrada. O mesmo vale para um rompimento para baixo. O mercado congestionou por muito tempo, desrespeitou a zona compradora representada pela extremidade inferior da congestão, fez isso com candle de força, um fechamento na mínima, volume acima da média, mas já está muito sobrevendido. O que eu faço? Aguardo o mercado dar uma recuperadinha no curto prazo para que eu possa entrar na ponta vendida com probabilidade maior de sucesso e com stop loss que vai ficar mais barato, que é o que a gente vai ver na etapa de montagem da operação. Mantendo aquele enfoque prático, vamos dar uma olhada em algumas situações de mercado onde essas premissas iriam valer. Olha só essa situação, eu tive um rompimento, olha, o mercado congestionou certinho, tive as bandas se contraindo, ocorreu o rompimento com um candle de força, mas já esticado. Olha como é que o IFR estava lá em cima. O que a gente fez? Aguardou uma correçãozinha para aí sim fazer a entrada. Olha como é que o IFR já desce para níveis mais a menos de sobrecompra. Então a gente fez a entrada no que a gente chama de pullback. E encerramos ela, a gente fez a entrada às 15h02, encerramos a operação às 16h15 com um ganho às 58h15 com um ganho de 3,33%. Olha só como é que o papel evolui depois de ter corrigido. O mercado rompe, gera perspectiva altista que a gente comentou durante todo o curso, mas naquele momento, por já estar sobrecomprado, a possibilidade maior é que o mercado venha lateralizar ou corrigir antes de continuar o processo altista principal. Então essa que é a ideia, deixar o mercado descansar um pouquinho, aliviar um pouco o nível de sobrecompra, para aí a gente entrar no momento certo, exato, e se aproveitar da movimentação que a gente está esperando. Lembrando isso, pessoal, no day trade nós temos que ser cirúrgico, a gente não tem espaço para entrar e deixar o mercado corrigir um pouquinho, ou depois esperar para entrar um pouquinho agora, um pouquinho depois. Não, no day trade nós temos que ser cirúrgico, nós temos que entrar com precisão no momento certo e sair no momento certo. Acho que nesse mesmo dia nós tivemos um outro exemplo, olha só a Ambev.
O mercado fez um rompimento bonito de uma zona vendedora muito importante. Agora o IFR já estava muito sobrecomprado. A gente esperou dar uma corrigidinha nesse último candle para aí sim a gente fazer a entrada. Observe que o rompimento ocorreu com candle de força, um volume acima da média, mas o FR já estava em patamares acima de 99. Então o que a gente fez? Aguardou uma corrigidinha no candle seguinte para aí sim a gente entrar do lado da probabilidade com uma chance de acerto maior. Essa operação em Ambev foi encerrada, a gente fez a entrada às 11h11, às 11h38 a gente fez a saída com 1,42% de ganho. Vocês podem observar como que o mercado já evolui do jeito que a gente queria e o IFR volta a ficar sobrecomprado, que inclusive nos motivou a encerrar a operação antes do objetivo final. Vamos pegar um último exemplo de pullback para aí a gente já poder evoluir para a parte de montagem da operação, que é onde a gente vai culminar tudo que a gente viu até agora dentro de uma montagem prática de operação. Olha só a situação, bem semelhante ao que a gente está vendo. O mercado rompeu uma zona vendedora importante, a gente tem vários topos anteriores naquele patamar, temos um gap, temos um fundo anterior nesse patamar. Fizemos um rompimento com candle de força, fechamento na máxima, volume financeiro acima da média, mas já em nível extremo de sobrecompra. Observem só o IFR, essa linha vermelha que vocês estão vendo, como já estava muito sobrecomprado no momento em que o rompimento ocorreu. O que a gente fez? Aguardamos uma correçãozinha no candle seguinte, deixamos o mercado voltar um pouquinho, aliviar o nível de sobrecompra, para aí a gente fazer a entrada, conforme está descrito no plano estratégico na tela de vocês. No fim do dia, a gente realizou a operação que deu um resultado de 2,05% de ganho. Olha como é que o mercado já evolui a nosso favor e a gente não tem que fazer a entrada, esperar o mercado ficar corrigindo para depois entrar no papel. A gente faz a entrada precisa no momento em que ele já está tocando ali o ponto mínimo onde ele vai estar até que ele venha a retomar as altas e concretizar a perspectiva que a gente está aguardando, evoluindo para o nosso objetivo. Visto isso, vamos rever todos os passos que nós demos até agora para nosso processo de tomada de decisão em operações de rompimento. O primeiro passo é observar a formação de congestões e avaliar se as congestões são ou não intensas suficientes para gerar uma oportunidade de entrada. Para isso, nós vamos avaliar o tempo de congestão e a contração das bandas de Bollinger. A partir do momento que eu identifiquei uma congestão bem formada, eu vou aguardar a ocorrência do rompimento. Quando ocorreu o rompimento de um dos extremos da congestão, eu avalio se esse rompimento foi ou não consistente através da análise do candle que ele formou, do volume financeiro e, por último, se ele está ou não em nível extremo de sobrecompra ou sobrevenda, o que nos faria aguardar alguma lateralização ou correção no curto prazo, para que aí sim a gente possa fazer uma entrada já em níveis mais a menos de sobrecompra ou de sobrevenda. A gente vai agora para o último passo, que vai ser montar na prática a operação, posicionando o nosso stop loss e o nosso objetivo. Então, o primeiro passo na montagem da operação, a partir do momento que eu identifiquei toda aquela convergência entre os fatores que a gente viu até o momento, observamos que é um momento no qual eu vou estar do lado da probabilidade em fazer a entrada, eu vou primeiro posicionar meu stop loss, depois posicionar meu objetivo, e aí eu faço a compra e aguardo o mercado evoluir para um desses dois patamares. Então o primeiro passo é posicionamento do stop loss. O que eu vou fazer? Vou posicionar o stop loss idealmente 2 centavos abaixo da mínima do candle que gerou o rompimento. Então se a mínima do candle que gerou o rompimento está em R$20, eu vou posicionar meu stop loss em R$19,98. Lembrando que, pessoal, sempre vamos dar preferência para números não redondos, números abaixo de números redondos como 19,99, 19,88, 20,99. Pelo que a gente comentou nós temos uma concentração de ordens maior nas faixas de números redondos, onde acaba que o mercado tem uma tendência a segurar e voltar a evoluir no sentido que a gente está esperando. Então a gente diminui a chance de ter um stop falso ao posicionar ele logo abaixo de um número redondo ou acima de um número redondo no caso de uma operação de venda. Então é o seguinte, vamos supor, ocorreu o rompimento para cima da extremidade superior da congestão, eu faço a entrada e posiciono meu stop loss 2 centavos abaixo da mínima do candle que gerou o rompimento. No caso de um rompimento
da extremidade inferior da congestão, no qual eu vou realizar uma operação vendida, eu posiciono o stop loss 2 centavos acima da máxima do candle que gerou o rompimento. Então a única diferença é que na operação vendida as coisas se invertem. Eu vou posicionar meu stop loss, ao invés de 2 centavos abaixo da mínima do candle, 2 centavos acima da máxima do candle que gerou o rompimento. Então se eu tenho a máxima do candle em R$20, eu posiciono meu stop loss em 20,02, que vai ser onde eu vou encerrar a operação com prejuízo, caso o mercado não evolua da maneira com que a gente está esperando. Caso o stop loss, na hora que eu posicionar ele 2 centavos abaixo da mínima do candle que gerou o rompimento, se ele significar uma perda maior do que 2%, eu aborto a operação e aguardo o mercado lateralizar ou corrigir para fazer essa entrada. Tá? Stop loss acima de 2% inviabilizam a relação de risco da operação e tornam a operação muito mais arriscada, principalmente se tratando de day trade. Então, se o stop loss ficar acima de 2%, eu aborto a operação e aguardo o mercado ou se recuperar no caso de uma operação vendida ou corrigir no caso de uma operação comprada até um patamar onde eu tenho um stop loss mais curto. Vamos então fazer como se fosse uma situação real de mercado, posicionar o nosso stop loss para aí depois, na hora que a gente aprender a posicionar o objetivo, a gente utilizar esse mesmo exemplo e ver na prática a montagem de uma operação para day trade. Olha só, a gente tem um papel que se congestionou aí nos últimos dias. Não foi a congestão mais bonita de todas, mas foi o suficiente para o mercado acumular forças e nesse momento que a gente está observando agora, a gente tem o rompimento desse patamar com o candle de força. Não é também o candle de força mais bonito do mundo, mas eu tenho um corpo de grande amplitude, tenho um fechamento próximo da máxima e o IFR não está no nível tão extremo de sobrecompra. Então, eu até coloco exemplos não tão perfeitos para vocês, para que vocês possam acostumar com o fato de que no mercado a gente não vai encontrar aquela situação ideal que a gente viu no background conceitual. Nós vamos ver situações onde uma coisa ou outra vai ficar diferente, mas nós vamos ter que ganhar sensibilidade para conseguir ponderar isso, avaliar a convergência dos fatores e decidir se isso é ou não uma oportunidade interessante. Porque não adianta nada eu mostrar um exemplo, só exemplos lindos para vocês aqui, e na hora que vocês chegarem no mercado vocês nunca vão encontrar uma situação dessa. Então eu quero começar a acostumar a mente de vocês a identificar esses padrões e a ter essa sensibilidade, a avaliar se é ou não um momento ideal de entrada. Então vamos lá, tivemos um rompimento, conforme está na tela de vocês, após uma congestãozinha. Onde que eu posiciono meu stop loss? 2 centavos abaixo da mínima desse candle. No caso desse candle que a gente está observando, a gente tem uma mínima em 31,68. Então a gente posicionaria o nosso stop loss 2 centavos abaixo disso, que nos daria um ponto em 31,66. Então vou até colocar uma linha aqui para que vocês possam observar isso. 31,66 é o nosso ponto de stop loss, que eu vou colocar aqui em vermelho para vocês. Vamos deixar esse exemplo guardado, nós vamos aprender agora rapidamente onde posicionar o objetivo e aí a gente volta para o exemplo, termina de montar a operação e a partir daí a gente vê como que ela evolui e terminamos o nosso processo de tomada de decisão. O objetivo vai ser posicionado 2 centavos abaixo da próxima resistência. Então, se eu fiz uma entrada e a minha próxima resistência está em R$20, eu vou posicionar meu objetivo em R$19,98. Lembrando que para o objetivo nós também vamos dar preferência a números não redondos, números logo abaixo de números redondos. Então, objetivo 2 centavos abaixo da próxima resistência, que vai ser, a gente vai identificar ela por todos os critérios de resistência que a gente viu mais cedo. A gente quer ver topos anteriores nesse patamar, fundos também anteriores podem representar essa resistência, zonas de gap, médias móveis. Então tem uma série de fatores que vão representar essa resistência que nós vamos identificar e posicionar o stop loss 2 centavos abaixo dela, dando preferência para números não redondos. A diferença do objetivo para o stop é que, diferente do stop que a gente tinha uma regrinha só, no caso do objetivo nós vamos ter duas regrinhas. A primeira delas é que o objetivo nunca pode ser menor do que 120% do tamanho do stop loss. Então, se eu tenho um stop loss de 1%
e a minha próxima resistência está a 1,1% de distância, eu aborto a entrada porque o meu objetivo vai representar menos do que 120% do stop loss. Então, sempre que eu tiver uma resistência mais próxima do que a projeção de 120% do tamanho do meu stop loss, eu aborto a operação e aguardo outra oportunidade. Outro exemplo, só para ficar mais claro, se eu tenho um stop loss de 1,5% e a próxima resistência está mais próxima do que 1,8% acima do meu preço de entrada, eu aborto a operação porque eu não vou ter a relação mínima de risco-retorno que a gente está esperando, que é de 120%. Da mesma forma que eu tenho essa regrinha, eu vou ter outra regrinha que vai fugir do padrão por causa dos objetivos. Se a minha resistência estiver mais distante do que a projeção de 150% do stop loss, que seria onde, abaixo da resistência seria onde eu posicionaria meu objetivo, eu mudo meu objetivo para a projeção de 150% do stop loss. Vamos deixar isso mais claro. Se eu tenho um stop loss de 1% e a próxima resistência está a 2% de distância, que seria 200% do tamanho do nosso stop loss projetado para cima, eu vou posicionar meu objetivo em 150% da projeção do meu stop loss. Por quê? Porque se eu tiver objetivos maiores do que 150% do tamanho do meu stop loss, eu perco muito assertividade. E o que a gente está buscando aqui é a melhor relação entre nível de acerto e risco-retorno. E a gente pondera os dois através dessas duas regras. Através do objetivo pelo menos maior do que 120% do stop loss, eu coloco uma restrição em relação à minha relação risco-retorno. E na hora que eu falo que eu não quero objetivos maiores do que 150% do tamanho do meu stop loss, eu estou agindo no fator assertividade, no fator nível de acerto, que são as duas variáveis que vão fazer que, no longo prazo, a gente alcance os nossos objetivos no mercado de ações e venha a ser vencedor nesse mercado. Então, se a minha próxima resistência estiver mais distante do que a projeção de 150% do meu stop loss para cima, eu posiciono o meu objetivo na projeção de 150% do meu stop loss. Então, se eu tenho um stop de 1,5% e a minha resistência está a 3% de distância, eu multiplico o tamanho do meu stop loss, no caso 1,5, vezes 1,5, que representaria 150% do tamanho do meu stop loss, e aí eu encontro 2,25%. Posiciono meu objetivo em 2,25% de ganho no patamar que isso simbolizar para o mercado. Então, agora que nós sabemos como que nós vamos posicionar o nosso objetivo, vamos voltar para aquele exemplo prático da operação que nós estávamos montando há pouco. Vamos procurar onde que estaria a resistência mais próxima desse papel. Para isso, eu olho no passado, onde que eu tive a formação de topos anteriores, ou a formação de gaps, ou qualquer tipo de estrutura que representasse uma resistência. Nesse caso, a gente vê que o papel está no topo histórico, e a gente não tem resistências para trás onde a gente possa posicionar o nosso objetivo. Então, como nós não temos uma resistência, vale a regra dos 150%. O que eu faço? Calculo o tamanho do meu stop loss. No nosso caso, nós estamos posicionando o stop loss em 31,66, o que dá em relação ao nosso preço de entrada de 32,07. Só um segundo. 1,278% de stop loss. Como nesse caso eu não tenho resistências mais próximas, ou num caso onde a gente teria a mesma conduta, o mercado não possui uma resistência que esteja mais próxima do que 150% da projeção do meu stop loss para cima, eu vou posicionar meu objetivo na projeção de 150% do stop loss. Como que eu faço isso? Vou pegar o tamanho do meu stop, que é de 1,278, e vou multiplicar por 1,5. O que vai me dar o número de 1,918. Redondo para cima, eu vou ter 1,92% de objetivo. Isso vai representar um objetivo posicionado em 32,69 quando ponderado pelo meu preço de entrada. Então, o que eu fiz? Peguei o tamanho do meu stop loss, multipliquei por 1,5 e projetei em cima do meu preço de entrada, o que me deu o ponto final de objetivo em 32,6851, que eu vou arredondar para 32,69. Deixa eu marcar esse objetivo para a gente poder acompanhar a operação e ficar mais claro.
32,69, um objetivo em relação ao nosso preço de entrada que vai representar 1,93%. Marcar numa cor diferente, só para ficar claro. A partir desse momento, pessoal, o que eu tenho a fazer? Acompanhar a operação e deixar o mercado rolar. A cada hora nova, a gente teria um candle entrando nesse gráfico, e é o que a gente vai ver a cada clique que eu dou aqui na minha tela. Olha só, nesse momento o mercado atinge o nosso objetivo e nós encerramos a operação com 1,93% de ganho, conforme o plano estratégico. Se o mercado tivesse evoluído até a linha vermelha, eu aciono meu stop loss e encerro a operação com prejuízo. Chegou no fim do dia, o mercado ainda não atingiu nem o meu stop, nem o meu objetivo, eu encerro a operação no leilão de fechamento a mercado, independente do preço que o ativo tiver. Por que isso? Para evitar o risco de gap na abertura do pregão do dia seguinte. Eu estou entrando numa operação de day trade, onde, como eu falei com vocês, nós temos que ser cirúrgico, a gente tem que ser preciso, e eu virar à noite posicionado numa operação dessa é algo que ninguém quer. Então o que nós vamos fazer é o seguinte: o mercado não atingiu nem a linha vermelha nem a linha azul, não atingiu nem os patamares stop nem de objetivo, a gente encerra a operação compulsoriamente no leilão de fechamento daquele dia. Então vamos rever o que a gente viu em relação à montagem da operação e meu plano estratégico. Meu preço de entrada vai ser no preço que o mercado tiver logo após ter fechado a hora com um rompimento, com um candle que ultrapassou uma trincheira do mercado importante. Então ocorreu o candle, por exemplo, o rompimento de uma resistência, eu vou aguardar o fechamento do candle, houve o fechamento do candle de uma hora, faço a minha entrada. Onde que eu vou posicionar meu stop loss? 2 centavos abaixo da mínima do candle que gerou o rompimento, dando preferência para números abaixo de números redondos. A partir daí, onde que eu vou posicionar meu objetivo? Logo abaixo da próxima resistência. 2 centavos abaixo da próxima resistência, preferencialmente abaixo de números redondos. 2 regrinhas para o objetivo. Se o objetivo posicionado abaixo da resistência representar menos do que 120% do meu stop loss, eu aborto minha operação. E se o objetivo tiver acima de, se a minha próxima resistência estiver acima de 150% do tamanho do meu stop loss, eu posiciono meu objetivo na projeção de 150% do tamanho do meu stop loss. Lembrando que se meu stop loss for acima de 2%, se eu posicionar o stop loss abaixo 2 centavos abaixo da mínima do candle que gerou o rompimento, isso representar um stop acima de 2%, eu também aborto a operação e não faço entrada. Por fim, vamos mais uma vez dar uma consolidada em tudo que nós vimos, para que vocês possam estar preparados e com o conhecimento consolidado na cabeça de vocês na hora de enfrentar o mercado real. Então, primeiro nós observamos a formação de congestão, das congestões, avaliamos a intensidade delas através do tempo de congestão e da contração das bandas, aguardamos a ocorrência do rompimento identificado, a gente avalia a consistência desse padrão através dos candles, do volume financeiro e, por fim, do nível de sobrecompra e sobrevenda, vendo se é ou não um momento no qual existe a possibilidade de lateralização ou correção antes da retomada da movimentação principal. E, por fim, no momento que a gente identifica a convergência entre todos esses fatores que a gente comentou, nós montamos a operação e estabelecemos o plano estratégico, posicionando stop loss e posicionando o objetivo. Pessoal, gostaria de fazer umas considerações finais para fortalecer um pouco na cabeça de vocês o que realmente é importante e que vai ser aí os pilares da sua tomada de decisão no mercado financeiro. Primeira consideração, queria fazer com essa frase: otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa saber lidar com o pior. Como eu falei, quando você acionar um stop loss de maneira consciente, de forma a limitar o seu prejuízo e se manter em busca dos seus objetivos, você tem que ganhar mais confiança do que quando você realizar uma operação e encerrar com ganho. Por quê? Porque quando você faz isso, você vai perceber que, independente do cenário do mercado, você vai estar do lado da probabilidade e você vai continuar em caminho dos seus objetivos. Então você não vai ter mais que depender da bolsa estar subindo, ou está de lado, ou está caindo. Para você independe qual é o cenário do mercado financeiro. Então, com isso, você vai estar preparado para todo tipo de cenário
e os seus objetivos vão deixar de estar à deriva do risco. O caminho dos seus objetivos vai estar sobre a sua rédea e sob o seu controle. Tá? Então, ganhar dinheiro no mercado de ações é muito fácil. O que diferencia os traders profissionais e o que diferencia as pessoas que atingem seus objetivos no final das contas não é a maneira com que elas conseguem ganhar dinheiro, mas como elas conseguem perder dinheiro de forma consistente, de forma a limitar os prejuízos e de forma a proteger o capital e continuar em busca dos seus objetivos. As últimas 3 coisas que eu queria martelar na cabeça de vocês mais uma vez. De nada adianta eu ter as melhores ferramentas do mundo, eu consolidar esse conhecimento e eu ser um ótimo técnico do mercado de ações se eu não tiver uma estratégia vencedora para juntar isso tudo e me alinhar ao cenário de maior probabilidade. E de nada vai adiantar eu ter uma estratégia vencedora se eu não tiver disciplina para executar ela de forma consistente e paciência para aguardar os resultados aparecerem. Como a gente já comentou várias vezes, não existe certeza no mercado e nós não estamos fazendo previsões. Nós estamos reagindo ao que ocorreu até o momento e nos alinhando ao cenário de maior probabilidade. Agora, pode ser que eu perca dinheiro na primeira, na segunda, na terceira, na quarta vez que eu investi no mercado. Agora, sabendo que eu estou usando uma estratégia vencedora e que eu estou do lado da probabilidade, eu tenho que continuar executando essa operação de forma disciplinada e de forma paciente. Sabendo que, no longo prazo, a estatística é implacável e que, caso minha estratégia seja vencedora e eu consiga executá-la de forma disciplinada, os resultados vão aparecer no longo prazo. Bom, agradeço a todos por terem participado desse treinamento. Espero que a gente se reencontre, seja no Toro Radar ou nos nossos outros treinamentos do módulo avançado profissional. Fica o convite mais uma vez para que vocês acessem o Toro Radar, utilizem o período gratuito que vocês têm direito para consolidar o conhecimento que a gente adquiriu aqui e para vocês terem um professor e um consultor do seu lado na próxima semana, a todo momento, em tempo real, te auxiliando no mercado financeiro e para que você possa aos poucos ir conquistando a sensibilidade cada vez maior e aperfeiçoando a sua maneira de operar. Um grande abraço a todos e até a próxima.